Hoje é um dia, assim, totalmente diferente para o Varanda Nerd. É um dia que eu vou conversar com vocês, em que eu vou unir meus dois mundos, né? Eu vou unir o Mauro programador e o Mauro colecionador, fãs de games. Porque aconteceu aí a parte da Xbox ter aprovado a compra da Activision Blizzard. E isso vai impactar muito a forma como nós enxergamos o entretenimento hoje. A Microsoft já vem enxergando isso há muitos anos. E eu tive contato com isso a primeira vez quando eu tive a oportunidade de ir lá palestrar. Uma empresa parceira da Microsoft me chamou para palestrar. Vou até colocar a foto aí do dia, foi um dia histórico para mim. Eu nunca pensei que eu tivesse a oportunidade de conhecer o prédio da Microsoft. Não foi a Microsoft que me chamou para palestrar, mas foi uma empresa parceira deles, né, certificada por eles e que disponibiliza o espaço da Microsoft para eles utilizarem. E eu tive essa oportunidade de ir e apresentar, falar sobre tecnologia para diversas empresas. Isso foi uma experiência, acho que já tem uns 6 anos que isso aconteceu. E eu me lembro que há 6, 7 anos atrás, uma das coisas que eu ouvi de outro dev que trabalhava comigo é que mídias físicas era coisa do passado, que já vinha muito forte o cloud. E a gente está aí em 2023 e está começando a pegar. Então isso já faz 6, 7 anos que eu ouvi. Então a Microsoft lá atrás, ela já vinha se preparando para esse momento. E agora ela veio muito forte, comprando aí, que vai ter agora franquias como Call of Duty, que assim, é um negócio surreal, né? Crash, Diablo, então muita coisa agora a Microsoft vai poder trazer para o seu Game Pass. E o Game Pass é uma forma visionária de mudar como nós utilizamos o entretenimento. E se vocês pararem para ver, hoje a indústria de games ela já superou a de cinema. Então é uma indústria bilionária. E a Microsoft, ela enxergou isso lá atrás, ela enxergou isso desde quando ela criou o primeiro Xbox dela, quando ela fez a parceria com a Sega para o Dreamcast, e ela vem trabalhando, ela vem. Só que ela vem tentando pegar uma fatia do mercado. E há muito tempo ela vem tentando, mas ela não consegue desbancar a Sony. Só que a Microsoft, ela é uma empresa que eu trabalho com tecnologia da Microsoft desde os 14 anos. Por ser filho de programador, então eu vou parar aqui, ó. A Microsoft vem tentando pegar a Sony há muito tempo, né? Eu vou parar aqui e vou fazer agora voltar um pouco, fazer uma regressão. Talvez esse vídeo seja diferente de outros, mas fazer uma regressão de quando eu comecei a trabalhar com a Microsoft. E a minha visão com ela ao longo desses anos. Então, com 14 anos, eu comecei a ter contato. Eu tive contato com o Windows, na verdade, com 9 anos de idade, o Windows 3.11, e eu fui vendo a evolução do Windows. E aí, com 14 anos, eu comecei a programar em Visual Basic, no curso de processamento de dados. Aí eu fui aprendendo e eu já mexi com SQL Server também, era uma das coisas que propunha. E interessante que a Microsoft ela era forte, mas ela tinha uma forte concorrência de linguagens de programação. Só que ela foi destruindo a concorrência, ela foi tipo meio que forçando todo mundo. Então, assim, muitos programadores hoje utilizam o Visual Studio Code dela, utilizam o Visual Studio. Pessoas que eram do mundo do Linux, ela trouxe o Linux para dentro do ambiente dela. Então ela é alguém que, assim, ficava claro para mim, quanto mais eu trabalhava, eu tinha algumas visões da Microsoft. Ela não é uma empresa que veio para ser coadjuvante. Tudo que ela se propõe a fazer, ela pode até falhar, como ela falhou no Windows Phone, mas tudo que ela se propõe a fazer, ela quer ser a protagonista. E ela tem uma sede insaciável de ir atrás e continuar brigando até ela ser a protagonista, até ela derrubar a concorrência, até ela ser uma referência. Ela fez isso, um exemplo agora é o Bing. Por quanto tempo o Bing ninguém utiliza, mas você vê que o Bing ela continua investindo, mesmo perdendo milhões e milhões com programadores, engenheiros, servidores, ela continua investindo. E agora o Bing, ele já vem muito forte para concorrer com o Google, principalmente que ela está colocando inteligência artificial. Tudo que eu tô falando aqui é opinião minha, opinião do Mauro, tá? É opinião da forma como eu enxergo. Tá? Algumas coisas eu vou acertar, outras vou errar. Eu não sou dono da verdade. Um outro exemplo muito forte é o Microsoft Edge. Por muito tempo o Chrome reinou absoluto, mas tem muita gente que já está migrando para o Edge por dizer que é melhor, porque economiza processador, memória, é melhor para se trabalhar. Então você vê que ela não para. E agora voltando para o mundo dos games, no mundo dos games é a mesma coisa, ela vem tentando morder e pegar essa fatia da Sony. Então ela investe muito em hardware, ela investe muito em experiência do usuário, ela não se limita a economizar tempo e dinheiro para poder atrair o usuário. Ela enxergou há muito tempo atrás
que esse mercado aí era um mercado bilionário. Então ela começou a investir. E o que a Microsoft tem muito forte? E até quando eu fiz um vídeo do perigo do fim das mídias físicas, é meio que eu queria chegar, mas acho que eu não fui tão feliz. Não que eu esteja sendo feliz nesse vídeo, mas eu tô com a cabeça mais clara para poder explicar o que eu queria explicar naquele vídeo. A Microsoft, ela tem servidores, ela tem a Azure, que é muito forte, ela tem linguagem de programação, ela tem SDKs para você construir, ela recebe bilhões ao redor do mundo. Bilhões entram na conta dela que não são da indústria de games. E ela não investiu, assim como a Amazon criou a Amazon Prime. E a Amazon foi infeliz em tentar criar a Amazon Games. A Microsoft ela não foi tentar criar uma concorrente da Netflix. Ela vem do declínio da Netflix, e ela enxergando tudo isso lá atrás, não só vendo o declínio, mas ela enxergando que tinha uma indústria bilionária, que pouca concorrência, porque assim, se for ver, é Sony e Nintendo, então a concorrência é muito baixa. Então o que a Microsoft fez? Ela foi investindo, e aí começou a comprar estúdio, começou a querer, mas ainda não foi suficiente, porque a Sony e a Nintendo com os exclusivos dela, elas dão a largada na frente, né? Eu mesmo, eu coleciono todas as plataformas, mas eu vou ser sério, eu acabo jogando mais os exclusivos. E a Microsoft, ela vem assim, investindo, e eu tenho certeza que o Game Pass fecha no vermelho. Não fecha, a conta não fecha. Quando você vende uma assinatura, eu sei que eles vão aumentar, mas quando você vende uma assinatura de 30 a 45 reais por mês, e o tanto de jogo que você oferece, os servidores que você tem que ter para jogar no cloud, os estúdios que adquiriu, a conta não fecha. Então você vê que a Microsoft ela vai investindo e você não consegue montar um PC Game com o hardware que tem no Xbox Series S por R$2.000. É impossível. E ela faz isso de propósito, porque ela quer derrubar a concorrência. Isso é uma prática de mercado que é permitido, mas eu não sei se é ético, porque a empresa ela não é autossustentável. É como se fosse o fair play no futebol, sabe? O que gera de receita não cobra as despesas. Então ela está tirando... O que a Microsoft está fazendo? Ela está tirando todo esse dinheiro dos servidores que ela tem, dos clientes que ela tem ao redor do mundo na parte de tecnologia, e ela está trazendo para investir na parte de games. E ela está lá adquirindo. E a Sony, ao contrário, ela não tem um servidor próprio. A Sony, ela tem um canal de TV que é tombado, né? Tombado, eu digo assim, é um negócio que ninguém assiste, quem usa, né? Vai ter alguém que vai escrever aqui, mas eu acesso o Sony lá no canal por assinatura, mas ninguém assiste Sony. A Sony tem a franquia do Homem-Aranha, que é dela, né? Ela comprou isso da Marvel, que é uma franquia bilionária, mas enquanto ela não vende, ela não ganha, né? Ela ganha nos jogos, ela ganha nessa parceria aí com a Marvel, mas não é a mesma coisa. Então a Sony, ela não tem o poder que a Microsoft tem. E isso é o perigo, por isso que eu acho que a Sony tá ferrada nessa brincadeira. Porque a Microsoft, ela vai fazer de uma forma, essa forma como eu enxergo, mas ela vai ir de uma forma que ela vai derrubar toda a concorrência. A Nintendo, sabiamente, ela percebeu isso e ela parou de brigar por hardware há muito tempo. A Nintendo investe muito nos exclusivos dela, na marca Nintendo, mas ela não briga mais por hardware. Ela tem uma fanbase muito forte, e essa fanbase não liga de algumas coisas que a Nintendo faz. Ela continua comprando, continua adquirindo. E a Sony não. A Sony vem tentando brigar com hardware há muito tempo. A Sony vem tentando brigar com gráficos. E a Microsoft tem muito mais poder para isso. Então ela vai passar o trator. Essa é a minha visão. Ela vai passar o trator na Sony. Ela vai fazer de uma forma ou de outra que a Sony vai diminuindo, sabe? O poder dela. Isso vai vir ao longo dos anos, não vai vir logo de cara, porque eu não acho que a Sony vai falir nada, mas a Sony ela vai perder o posto de número 1 com o tempo. E uma coisa que a Microsoft vai fazer também é pegar todas essas pessoas que estão insatisfeitas com as séries que saem hoje, com os filmes que saem hoje. Tem várias pessoas migrando de entretenimento de cinema, de série, e indo para games. Isso aconteceu muito em 2 amigos meus recentes, assim, que disseram que começaram a assistir meus vídeos, amigos próximos, e falaram que resolveram arriscar, compraram o PS4, o PS5, e falaram que foi a melhor coisa que fizeram, que assim, demoraram para fazer isso, porque estão viciados nesse mundo, porque é apaixonante, né? Nós que jogamos, a gente sabe o quão bom é, a gente sabe o quão legal é a gente jogar, se divertir, dá para jogar online, dá para
fazer as campanhas, joga do jeito que você quiser, mas é muito bom. Você tem uma infinidade de jogos, planos de assinatura, você tem mídias baratas, e você consegue, né? Tirando os lançamentos. Os lançamentos são bem caros hoje. Então, esse público que eu falei que quer entretenimento, mas não está encontrando, porque as obras hoje são péssimas, é só ver o prejuízo que o Flash, os filmes da Marvel deram. Esse público está cansado, mas esse público quer continuar tendo entretenimento. O que ele está fazendo? Está indo para o game. E a Microsoft, ela está mudando o entretenimento, ela está trazendo, eu vou tentar explicar aqui da forma como passa na minha cabeça, mas ela está pegando esse público do cinema, de séries, da Netflix, muito da Netflix, porque muita gente está cansada da Netflix. Ela está pegando esse público, ela está pegando o público que não tem tanto dinheiro para poder comprar um console caro, investir em hardware, ela está pegando esse público, ela está juntando esse público, e ela está pegando o público, essa fanbase de milhões de jogadores de COD, né? E aí ela tá vindo com outros exclusivos agora, outra qualidade. Então, tudo isso, ao longo de 5, 10 anos, vai causar um estrago na Sony. O estrago vai ser absurdo. E prova o que eu sempre pensei da Microsoft, que ela é uma empresa que ela não vai ser coadjuvante. Ela vai sempre querer ser a protagonista. E ela é assim em tecnologia. Em tecnologia, ela moe tudo. E aí vem a consequência, porque eu continuo usando a Microsoft, eu gosto muito dos produtos da Microsoft, eu sou muito fã, e queira ou não queira, é minha forma de trabalho hoje, é aí que eu ganho. Mas tem uma coisa que vai acontecer depois que ela fizer tudo isso, que aí bate com o vídeo do perigo do fim das mídias físicas. O preço vai disparar, não vai ser R$45 se você jogar Call of Duty. Daqui 5 anos não vai ser esse preço, porque ela tem que pagar essa conta, porque tem uma hora que o que ela fez de investimento, ela fez uma compra gigantesca agora. Esses bilhões que ela vai ter que colocar, vai ter que entrar no caixa da outra empresa. Então, no caixa de quem vendeu, né? Não da empresa. E o que vai acontecer? Depois que ela derrubar a concorrência, ela vai começar a fazer com que nós paguemos isso. E vai ter o seu custo. Porque você vai estar preso, você vai ter o seu entretenimento. Imagina, ela comprou o seu entretenimento, é isso que ela quer. É isso que ela quer. Por isso que eu sou contra o fim das mídias físicas, porque ela está comprando seu entretenimento. Ela vai determinar quanto tempo o jogo vai ficar disponível no Game Pass, ela vai determinar se você vai poder baixar, se você vai... Agora ela já parou com as mídias físicas. Você vê que é todo um caminho que ela tá. Ela já previu lá atrás, ela investiu na Azure e no servidor dela próprio. Aí com o cloud dela, ela traz o Game Pass. Tanto que ela dividiu a marca. Tem um Game Pass que você joga no seu computador, joga numa televisão, e ela tem um Xbox. E ela tá dividindo. E cada vez mais ela vai investindo no Game Pass. E aí depois ela traz toda essa fanbase, ela mata os estúdios ao redor, e aí depois ela vai cobrar um preço por isso. Ah, ela vai cobrar, porque é o seu entretenimento. Porque é lá que você focou. E para sair daí depois? Um caso similar que eu vejo, muito parecido, para ver se faz sentido para vocês, é o caso do FIFA. Qual que é o concorrente do FIFA hoje? Tanto que eles fizeram ao luxo de mudar o nome. Eles derrubaram toda a concorrência, não tem concorrente. A Konami parou de investir no PES e não tem. Então foi indo. Hoje o FIFA faz o que ela quiser, né? A Electronic Arts faz o que ela quiser. Ela mudou o nome FIFA, parou de pagar a licença para FIFA, ela derrubou o PES. Então isso é o que vai acontecer aí. Isso é muito sério, tá? Eu vejo pontos positivos, né? Quais pontos positivos eu vejo? Nós vamos ter entretenimento de qualidade a um preço muito bom, né? A gente não vai precisar investir em hardware pesado, não vai precisar ficar migrando a cada nova geração. Eu tô doido para comprar os consoles da nova geração e eu tô me planejando para isso. Mas daqui Play 6, Play 7 ou Xbox Series Z, sei lá o que, não vai ter mais isso. Ela vai mudar a forma como nós estamos vivendo. Então, basicamente, é como se nós estivéssemos vendo a história sendo escrita. Então, lá atrás, lá na frente, provavelmente nossos netos vão ter youtubers aí. Então, eles vão estar falando assim, ó, foi assim que a Microsoft derrubou a concorrência, assim que nasceu o entretenimento como utilizamos hoje, e assim que tudo mudou e passou da nostalgia para a tecnologia. Bem, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado de alguma forma, não só isso, que você tenha entendido, ou se você não entendeu, ou se você discorda de forma educada, comenta aí, me fala aí o que você pensa, porque eu tenho minhas ressalvas bastante com isso que a Microsoft está fazendo, muitas ressalvas,
mas eu sei que para nós, no fundo, vai melhorar. Pra gente, no dia a dia, vai melhorar bastante. Aí é problema da Sony, né? Ela tem que se virar, ela tem que se reinventar. Isso é permitido no mercado. Eu não acho tão ético a conta não fechar. Eu acho que deveria ter um limite da conta não fechar. Então deveria ter uma regulamentação que não permitisse que, assim, tudo bem, você abre uma empresa, mas ela vai ficar Uber, vai ficar a vida inteira dando prejuízo, entendeu? Mas aí é um outro assunto, aí sai um pouco do mundo nerd, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. E aproveitando aí, se você gostou desse vídeo, talvez no fim das mídias físicas eu explique um pouco mais lá, eu não lembro muito desse vídeo, mas talvez te ajude a entender sobre esse assunto aí, que é uma extensão desse vídeo aqui.